Olá! A determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, para que a Câmara dos Deputados vote novamente o pacote anticorrupção sugerido pelo Ministério Público e com o amplo apoio popular, fez crescer ainda mais o acirramento entre o Legislativo e o Judiciário às vésperas do recesso dos dois poderes. A crise atinge as relações entre o Congresso Nacional e o STF e expõe o desequilíbrio entre os poderes em nossa democracia. E esse é apenas mais um capítulo da turbulência que atinge a política brasileira. A crescente polarização no país, evidenciada desde a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff em 2014, vem mobilizando manifestações da população nas ruas e também dentro das casas, com os chamados panelaços. Em 2016, o Brasil viveu o segundo processo de impeachment de sua história. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi denunciado pela Operação Lava Jato e preso sob acusações de corrupção na Petrobras. Tivemos ainda a prisão de dois ex-governadores do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral e Antony Garotinho. E também foi o ano que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o senador Renan Calheiros, investigado na Lava Jato, pode permanecer na presidência do Senado Federal, mas não pode estar na linha sucessória da presidência da República. Pois é, diante de tantos fatos, ficam as perguntas: como o ano de 2016 será contado pelos livros de história? E o que podemos esperar na política nacional em 2017? No debate de hoje, contamos com a presença aqui no estúdio de Juliano Domingues, doutor em Ciência Política e professor da Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap. E também conosco aqui no estúdio está o Francisco Carlos Teixeira da Silva, professor de História Moderna e Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Obrigado aos dois pela presença, pela participação aqui no estúdio conosco. E antes de começar o nosso bate-papo, a gente assiste agora a um vídeo feito pela nossa equipe de produção sobre alguns dos principais acontecimentos políticos desse ano. Vamos ver. Ao produzir esse programa, a gente começou a verificar os fatos que aconteceram nesse ano. Falta, acho que, tempo e programa para a gente discutir tudo, mas vamos nos propor aqui a tentar elencar alguns dos principais fatos de 2016. Juliana, começando por você, como você acha que os livros de história vão contar o que aconteceu em 2016? Primeiramente, olá a todos. Bem, essa é uma pergunta difícil de ser respondida, né? Mas provavelmente o ano 2016 entra para a história como um ano, talvez, na história recente, né, em que se observou uma série de episódios bastante relevantes do ponto de vista político, né, para o país e situações inusitadas. Foi citado agora no início do programa, né, agora há pouco, foram citados dados relacionados à crise de confiança, né? Então, acho que talvez essa seja a principal tônica explicitada, algo que não é novidade, né? Os dados já vinham apontando isso, uma crise de confiança do cidadão, principalmente em relação às instituições que são instituições básicas para o funcionamento de uma democracia saudável. Esse talvez seja o nosso maior drama, ou seja, várias pesquisas apontam dados baixíssimos, né, índices de confiança baixíssimos em relação aos políticos de uma maneira geral, ao Congresso Nacional, em relação aos partidos políticos, em relação a governos. E, nesse sentido, por se tratar de uma democracia ainda em consolidação, né, estamos em processo de democratização ainda, o ano de 2016 revela uma desconfiança enorme em relação às instituições e isso fragiliza esse processo de consolidação democrática das nossas instituições. Francisco, é possível elencar o principal fato político do ano e para você também como os livros de história, quem sabe daqui a 10, 20 anos vão contar o que aconteceu nesse último ano? Eu acho isso relativamente fácil. 2016 é o ano do impeachment.
né? E aí vai se travar... O segundo impeachment, né, da nossa história recente. Não, esse é diferente. Vai se travar uma grande batalha de narrativas, se foi golpe ou se não foi golpe. Essa vai ser a batalha das narrativas. O impeachment de 92... do Collor, tinha praticamente uma quase unanimidade. Foram pouquíssimos políticos, nenhum grande partido ficou do outro lado e o processo foi muito rápido, né? Ele próprio agora disse que, comparando com o impeachment da Dilma, o dele foi expresso, né? Havia uma certa concordância nacional que ele tinha que sair. O impeachment desse ano dividiu profundamente a sociedade brasileira, criando, além de tudo, uma coisa nova que nós também não tínhamos até então assistido, que é um verdadeiro manual de odiar em política. Né? Como eu odeio, né? E se dividiu profundamente entre coxinhas e mortadela, né? Entre petralhas, né? E privatistas, né? Então, a narrativa dos acontecimentos vai ser a grande batalha. Juliano, a gente pensando no ponto, né, que o Francisco levanta de divisão do país, isso a gente já vinha, essa construção vinha sendo feita, a gente vê cada vez mais evidenciada em redes sociais, principalmente, dessa divisão do país. Como é que você acha que essa transição até o próximo ano eleitoral para a presidência da República deve se construir a partir de agora? Esse acirramento entre partidários de determinado ponto de vista e partidários de determinado outro ponto de vista é algo que costuma ser bastante associado às mídias sociais. Isso porque, em função da tecnologia das próprias mídias sociais, há uma indução a fazer com que o usuário das mídias sociais ele se sinta na sua bolha, né? Ou seja, ele se sente confortável ao perceber que compartilha das mesmas crenças e valores dos seus colegas e, nesse sentido, ou amigos de mídias sociais, nesse sentido ele se sente confortável para manifestar o seu ponto de vista, achando que todos pensam igual a ele, e a partir desse momento ele começa a entrar em conflito com outros grupos. Esse é um ponto importante para a gente tentar entender um pouco esse processo de acirramento. E aí tem um componente da intolerância, né? Acho que o professor Francisco tocou bem nesse ponto, que é um componente, digamos assim, prejudicial ao processo político, porque cria uma aversão ao pensar diferente, à diversidade e uma aversão ao diálogo, né? Então há um embate muito grande entre visões de mundo distintas e nessa interface entre comunicação e política a gente costuma dizer que a política, em última instância, é a disputa pela percepção da realidade, né? E aí, nesse sentido, a disputa pela narrativa, a tentativa de convencer o outro de que o que aconteceu foi golpe, a tentativa de convencer o outro que o que aconteceu, na verdade, não foi um golpe, as instituições estão funcionando, as instituições não estão funcionando. Essa, muito provavelmente, deve ser a tônica do ano também, que está prestes a se iniciar. Muito bem. Bom, para falar um pouco mais sobre o acirramento das relações entre os poderes, também sobre as insinuações de que a Constituição no Brasil não está sendo levada a sério, não tem sido respeitada. A gente conversa agora pela internet com Daniel Vargas. Ele é professor da FGV Direito do Rio. Tudo bem, Daniel? Bem-vindo ao debate. Eu estou com um probleminha no áudio, não estou ouvindo o professor Daniel. A gente volta a chamá-lo daqui a pouquinho. Mas quero aproveitar ainda esse gancho das redes sociais. Professor Francisco, o problema muitas vezes é que cria-se uma bolha, né? Na rede social você vê só os seus pares e acaba não tendo espaço para o diálogo que poderia ser proporcionado a partir dessas ferramentas. Essa disputa de narrativas vai ter ainda, creio eu, como historiador, um segundo dado fundamental para 2016, que é a emergência desse conceito da pós-verdade. Né? Esse ódio e essa intolerância, ela se baseia largamente nessa ideia de pós-verdade, que é tão comum entre nós, ou nas eleições americanas com o Trump, ou na Alemanha agora, nas prévias das eleições alemães. Então, e o pós-verdade também só contextualizando essa história de que nem sempre o que aparece na rede social é um fato, mas muitas vezes as inverdades ganham mais importância do que os fatos comprovados. As pessoas não querem apanhar e procurar a fonte da informação, testar aquilo. Às vezes, em 2 cliques, ela estaria vendo um dado que está ali do lado na outra tela dela. Mas não, essa coisa de dizer que, por exemplo, o Obama
não era americano, ou que determinado político brasileiro é corrupto e outro não é corrupto, não há nenhuma necessidade de verificação. O conceito de pós-verdade, ele intoxica as redes sociais. E tem um dado, permita adicionar aí, que é interessante que as mídias sociais digitais explicitam assim, de maneira espetacular algo que as teorias da comunicação e teóricos da ciência política já haviam relatado na década de 40 e 50, muito atrelado ao conceito de líderes de opinião, ou seja, que a princípio é muito mais fácil o cidadão acreditar naquilo que uma pessoa próxima a ele fala do que acreditar naquilo que os meios de comunicação de massa relatavam para ele. Isso já havia sido identificado na década de 40 e 50. Com as mídias sociais, isso fica ainda mais explícito, quer dizer, curiosamente as pessoas confiam muito mais naquilo que os seus amigos de Facebook relatam nas redes sociais, sem se dar o trabalho de fazer a checagem dos dados e confiam nessa nossa grande crise de confiança, confiam muito mais nesse tipo de fonte do que nas fontes tradicionais, digamos assim. Sem dúvida. Poxa, agora a gente está com o nosso áudio solucionado, deixa eu voltar a chamar o Daniel Vargas, professor da FGV. Tudo bem, Daniel? Você me ouve agora? Ouço muito bem. Vocês me ouvem aí? Maravilha, agora estamos te ouvindo. Daniel, então a gente sabe que a crescente judicialização da política tem sido criticada, inclusive por ministros do Supremo Tribunal Federal. O que esperar para o ano que vem dessa briga entre os três poderes por intermédio do judiciário? Porque o ano está acabando agora e parece que só vem mais bomba por aí, né? Eu acho difícil enxergar na realidade brasileira alguma possibilidade de mudança grande de 2016 para 2017. 2016, como foi mencionado antes, acho que será lembrado para mim não apenas como o ano do impeachment, mas como o ano do teste de fogo da Constituição de 1988. Talvez ainda seja um pouco cedo para dizer o que vai acontecer com o nosso regime criado no final dos anos 80, se ele conseguirá, de algum modo, se adaptar para produzir soluções efetivas dentro da ordem existente, ou se nós teremos que, de algum modo, aprovar uma emenda constitucional e fazer eleições fora do prazo, ou encontrar alguma outra saída honrosa para organizar a política e a economia, ambos vão muito mal no país. Agora, o que é interessante dessa crise, a meu ver, é que ela sinaliza que, sem dúvida, parte do problema do Brasil é político, grande parte do problema do Brasil é econômico, mas também, em alguma medida, esse problema é jurídico. Não é apenas que a economia esteja funcionando mal e que os nossos políticos não sejam qualificados. É que as regras do jogo e as pessoas responsáveis pela gestão dessas disputas, os juízes, os promotores, não estão conseguindo, no exercício do seu papel, garantir um palco independente para que a política resolva os seus obstáculos, resolva os seus problemas. Então, o que a gente vê com a crescente crise provocada, em grande medida, pelo ativismo do Supremo, é uma demonstração de que o Supremo passa a ser visto não apenas como poder moderador independente, como a encarnação da justiça no país, mas como um agente político que, assim como os outros, participa das disputas do momento, manifesta sua opinião e nem sempre da melhor maneira que nós esperamos. Daniel, volto a chamar você daqui a pouquinho. Quero aproveitar esse ponto para repercutir aqui no estúdio. Professor Francisco, nossa jovem democracia, nesse momento de embate entre os poderes, o que esperar daqui para frente? Olha, em primeiro lugar, eu não acho que ela seja tão jovem assim, não. Já era para ter sequências de presidentes eleitos, teve 2 impeachments, quer dizer, já era para isso estar consolidado. Para ter amadurecido um pouco, né? Uma jovem adulta. Eu acho que o professor Daniel tem a razão. Eu não sei se é uma judicialização da política ou se é uma politização da justiça. Quer dizer, a gente está vendo coisas aqui que são inovações doutrinárias muito perigosas. Quer dizer, o fatiamento do impeachment da presidente Dilma, ela é culpada de crime de responsabilidade, mas não perde direitos políticos, é uma coisa muito esquisita. Mas também o senhor Renan manter o cargo, mas não poder ser membro da linha sucessória, quer dizer, está se falando de pessoa e não de cargo, quando, na verdade, a Constituição prevê cargo e não nomes de pessoas que estão ali, está mostrando muito claramente
que esse Supremo Tribunal Federal, esse que foi criado às vistas da Constituição de 88, ele está muito perdido. A primeira coisa que é muito estranha para quem morei muitos anos fora do Brasil, são essas transmissões ao vivo das sessões, onde parece que é um ringue. E as pessoas não têm nenhum pudor de se agredirem, né? Bismarck dizia que não era a favor de que as pessoas soubessem como se fazem linguiças e leis, né? Eu acho que ele tinha razão. Esse espetáculo que o Supremo está dando, data fênia, o senhor é isso, o senhor é aquilo, né? Para o homem comum é altamente desmoralizador. Juliana, como é que você vê também o posicionamento do Ministério Público frente a essa crise política? A gente vive o que a gente pode chamar da era da visibilidade, né? Assim, não só indivíduos, mas instituições também buscando cada vez mais visibilidade. E nesse ambiente super mediatizado em que vivemos, eu concordo com o professor em relação às transmissões, por exemplo, das sessões, incentiva esse tipo de comportamento. Nesse contexto, e num contexto de discreto em relação à política, aos políticos tradicionais, às instituições representativas, algumas instituições têm ocupado um papel de protagonista. E aí, quer dizer, há um ambiente, digamos, favorável que incentiva esse tipo de protagonismo. E aí, nesse sentido, o Ministério Público tem ocupado um espaço importante e a Justiça, o Judiciário, tem ocupado um espaço importante. É importante partir do princípio de que esses atores eles vão disputar espaço e aí naturalmente vai haver o conflito. E nesse sentido, o Ministério Público tem ocupado um espaço predominante junto com o Judiciário, em detrimento de espaços que deveriam ser ocupados, né? Goste-se ou não, e aí você citou no início do programa o conflito entre o ministro Fux e o Legislativo. Goste-se ou não do Legislativo, cabe ao Legislativo tomar determinadas decisões. Goste-se ou não do Ministério Público, tem certas funções que não cabem ao Ministério Público e que no jogo político... Ou a Polícia Federal. Ou a Polícia Federal. Bem lembrado, quer dizer, a Polícia Federal é uma outra instituição que, do ponto de vista das estratégias de comunicação, Polícia Federal e Ministério Público Federal são super bem-sucedidos, né? E aí eu acho que isso é importante. Do ponto de vista da comunicação política, a gente tem observado que não há, ou pelo menos tem sido reduzido, digamos assim, qualquer pudor em se posicionar como atores políticos no cenário. Quer dizer, parte-se do princípio de que eles são, sim, atores políticos disputando espaço. Inclusive juízes falando... Isso. Publicamente dando entrevistas, né, de fatos que estão ainda em julgamento. Quer dizer, aquela velha coisa de que juiz fala nos autos, parece que no Brasil acabou. A impressão que se tem é que havia um certo pudor em relação a isso, que tem sido cada vez mais deixado de lado, porque há um ambiente favorável para que esses atores se posicionem. E aí, nesse sentido, Polícia Federal, Ministério Público Federal e Judiciário, né, e a gente pode citar também alguns indivíduos que têm ocupado papel de destaque nesse sentido, ganham uma enorme visibilidade e nessa disputa, pelo que a gente falou no início, a disputa pela percepção da opinião pública tem levado vantagem. E aí, perceba como isso vai ajudando a compor o quebra-cabeça que vai desaguar no conceito de pós-verdade, porque aí o que determinados indivíduos falam acaba se tornando verdade absoluta. Daniel, essa questão da personificação das instituições, qual o risco para o nosso país daqui para frente, levando em conta aí o que já aconteceu nos últimos meses? Olha, eu sinceramente não estou muito otimista no momento. Eu acho que a gente começou a confundir o que era uma exceção e passou a tratar como excepcional, como rotina, o que deveria ser excepcional. Então, qualquer democracia bem organizada, a ideia é que as suas instituições ordinárias, de algum modo, administram e resolvem seus problemas de forma normal. Excepcionalmente, quando essas instituições travam, entram em impasses, ignoram vontades de grupos minoritários, o Judiciário intervém para fazer valer aquele ponto de vista que teria sido deixado de lado pela voz das instituições ordinárias. Agora, o que acontece no Brasil ao longo dos últimos anos é o contrário. O Judiciário há muito deixou de ser um remédio excepcional para se tornar, na verdade, o ator, muitas vezes, protagonista das grandes reformas que estão sendo aprovadas no Brasil ao longo dos últimos anos. E nós nos acostumamos com esse fenômeno. Passamos a achar que isso era não apenas natural, inevitável, mas muitas vezes desejado. Então, por exemplo, o ministro Barroso deu uma entrevista recentemente dizendo, para quem acha que o judiciário ativista é algo que veio para ir embora, vão mudando de opinião, isso veio para ficar.
E a sociedade civil, acho que é importante ser dito, de alguma maneira foi anestesiada, foi atraída por esse falso atalho para a solução dos problemas democráticos. É cada vez mais comum que grupos organizados, em vez de se mobilizarem, construírem uma plataforma política, influenciarem o Congresso para fazer valer o seu ponto de vista, agora buscam simplesmente a porta direta para o Supremo, para que o Supremo, através de uma decisão, declare uma lei inconstitucional ou encaminhe uma reforma que não se conseguia fazer pela via da política ordinária. No curto prazo, isso pode dar certo, mas a experiência comparada mostra que essa forma de ativismo constitucional, essa forma de atalho judicial para a solução de problemas morais e estruturais de uma sociedade, é algo pernicioso, que anestesia a democracia, fragiliza a sociedade civil e, com mais frequência, acaba gerando no médio e no longo prazo o efeito contrário, um efeito ricochete que radicaliza o conservadorismo, promovendo justamente o efeito contrário do que se esperava atingir. Muito bem. Bom, aproveitando um outro ponto que a gente abriu o programa aqui mostrando alguns dados, né, de uma pesquisa que fala sobre essa crise de confiança, havia uma expectativa de parte da população com o impeachment e agora, ao fim do ano, outras pesquisas também que ouvem a opinião da população mostra que muita gente que esperava alguma mudança, de fato vê que as mudanças não aconteceram, a corrupção continua, o próprio ministério do presidente Temer, muitos ministros já caíram desde o momento da posse. Você acha que a tese de o impeachment acontecendo, o Brasil mudaria, se confirmou na opinião pública, Francisco? Nunca foi, na verdade, séria a questão de que afastar um presidente melhoraria a situação. Ainda mais durante uma crise econômica e com uma crise, esse sim é o ponto central, uma crise da representação política. Né? Era fácil localizar na presidente Dilma o foco, né, de atenção. Mas, na verdade, o que a gente está vendo é que a população não se sente representada por nenhum dos partidos. Né? E nós vemos agora, na abertura de novas delações, todos os partidos, sem exceção, envolvidos nisso. Esse processo é um processo universal. Né? Ele tem acontecido na América Latina, mas na Inglaterra aconteceu, na Itália acabou de acontecer, na Alemanha está em curso, a Espanha ficou 9 meses sem formar governo. Quer dizer, essa forma de representação liberal multipartidária está em crise nesse momento. Essa crise é muito possivelmente causada exatamente porque os partidos não estão desempenhando o papel de correias de transmissão entre a vontade do povo, né, e aquilo que eles fazem. Na verdade, viraram grandes oligarquias. Juliano, o que você pensa sobre isso? Há uma insatisfação, e havia uma insatisfação, que foi canalizada por determinados grupos. Eu acho que, se a gente pudesse resumir, seria mais ou menos isso. Grupos que tinham interesses eleitorais e partidários. Então, a insatisfação, e inúmeras pesquisas mostram essa insatisfação em relação ao sistema de representação, havia uma frustração em relação ao próprio governo. Então, isso fez com que pessoas se manifestassem, fossem às ruas, fez. Mas é possível observar que, gradualmente, esses grupos eles foram, digamos assim, instrumentalizados por determinados grupos com interesses eleitorais e partidários. E que atingiram seu objetivo, né? Quer dizer, fazia parte da estratégia de mobilização concentrar a insatisfação na governante da vez, ou no governante da vez, no caso foi a presidente Dilma Rousseff, e sugerir a ideia de que, uma vez afastada, tudo seria diferente. Quer dizer, você desconsiderar que se trata de um contexto sobre o qual influenciam várias variáveis, é um contexto que não é simples de ser resolvido, mas que conseguiu-se, de certa forma, por meio justamente da disputa pela percepção da opinião pública, convencer parte da população de que aquele governante, uma vez retirado do poder, as soluções chegariam naturalmente. Uma solução mágica e rápida. Né? Isso, quer dizer, como a gente sabe que não existe. Quer dizer, isso de fato é importante do ponto de vista da construção do discurso político, isso faz parte do jogo,
é legítimo que se construa um discurso nesse sentido, e que foi um discurso, ao mesmo tempo, arriscado, porque ele tem o potencial em si mesmo de gerar uma frustração no momento seguinte, que é algo que já se observa nas pesquisas de opinião. Não é uma questão de herança maldita, como se fala normalmente, é que permanece, né, a crise de representação. Não é porque o sistema, a crise dentro do sistema não se resolve tirando um nome e colocando outro, mas sim fazendo uma profunda reforma. O professor Daniel levantou a questão, a gente tem que ver se a Constituição de 88 está funcionando mesmo ou se ela precisa ser reformada. Muito bem, é um dos pontos que a gente pode voltar a debater aqui no próximo ano, mas por agora eu preciso encerrar esse bloco e me despedir do Daniel Vargas. Obrigado, professor Daniel, por ter colaborado conosco no debate de hoje. A gente volta a conversar ano que vem, quem sabe com boas notícias em 2017, né? Eu espero que sim. Boas notícias na política, boas notícias na economia, mas também boas notícias no direito, porque toda democracia estável exige um conjunto de regras estáveis, compartilhadas, respeitadas por todos. Muito bem, Daniel. Forte abraço para você, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Você de casa, não sai daí que o debate volta já. O debate está de volta com informações sobre a aprovação do governo federal, assunto que estávamos discutindo no final do primeiro bloco. Pesquisa feita pelo IBOPE a pedido da Confederação Nacional da Indústria no início de dezembro mostra que o governo do presidente Michel Temer foi avaliado como ruim ou péssimo por 46% dos brasileiros entrevistados. Bom, esse é um dos temas e outros assuntos, outras imagens que marcaram a política no ano de 2016, a gente confere agora. Vamos lá. Pois é, tanto assunto, né, para discutir na política, nesse nosso balanço de 2016, mas outros momentos importantes do ano vieram com os resultados das eleições municipais. A paisagem político-partidária mudou bastante com a perda de poder, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores e a chamada volta por cima do PSDB em grandes capitais, como foi o caso de São Paulo, com a vitória em primeiro turno de João Dória. No total nacional, o PT foi de 638 prefeitos eleitos em 2012 para 254 em 2016. As eleições municipais foram únicas em vários sentidos. Tivemos pouco tempo de campanha, menos dinheiro, as campanhas foram feitas no meio de uma crise política e econômica, logo depois de um doloroso e longo processo de impeachment. É diante desse cenário turbulento que teremos talvez as eleições presidenciais mais disputadas em 2018? E como o Congresso Nacional irá se comportar até lá? Será que as grandes reformas que o país precisa, como a da Previdência e a política, serão aprovadas? A Operação Lava Jato continuará punindo corruptos ou sofrerá pressões? Essas são algumas das questões que iremos debater com os nossos convidados de hoje. Aqui no estúdio comigo estão o Juliano Domingues, que é doutor em Ciência Política e professor da Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap. E também conosco aqui está o Francisco Carlos Teixeira da Silva, professor de História Moderna e Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Bom, são tantos tópicos aqui para a gente tentar abordar nesse caldeirão que se configura na nossa política nacional. Francisco, como é que você avalia o resultado das eleições municipais de 2016? Teve muito impacto do impeachment, da Lava Jato? Como é que você vê essa mudança da configuração de PT perdendo o espaço, PSDB crescendo? Sem dúvida nenhuma, é um marco, ela foi totalmente caudatária de tudo que vinha acontecendo antes, né? Mas nós temos aqui um elemento bastante importante, bastante interessante, que foi o fato de que surgiram candidatos como anticandidato,
né? Quer dizer, surgiu uma história de que quem deveria ser eleito, como foi o caso em Belo Horizonte ou foi o caso em São Paulo, eram não políticos, né? Marcando então a ideia de que os políticos estariam tão atingidos de qualquer natureza que precisaria trazer pessoas. Em São Paulo tinham 2 candidatos, o que ganhou e um que não ganhou, que disputavam entre si o fato de não serem políticos, né? Ora, isso é uma bobagem, né? Quer dizer, desde Aristóteles nós sabemos que toda a nossa vida é política, né? Mas esse conceito que é uma pós-verdade, eu não sou político, mas estou filiado a um partido, concorro a uma eleição para ter um cargo político, foi a marca original da eleição. E se observa que isso também é um fenômeno internacional, né? Com Donald certeza. Trump, eleito novo presidente dos Estados Unidos, também bateu na mesma tecla, Sem nunca ter disputado uma eleição anterior. Como se ser empresário também não tivesse que lidar com a política diária, né? Como é que você faz a avaliação, Juliano, do resultado dessa eleição e a partir do que a gente viu agora em 2016, como isso pode afetar os resultados das próximas eleições em 2018? Eu destacaria que foi uma eleição já sob o impacto da chamada mini-reforma eleitoral, né? Como foi bem ressaltado na abertura do bloco, determinadas regras foram modificadas e tinha-se a expectativa de que essas regras impactassem diretamente no processo de representação. Em alguma medida, essas expectativas foram frustradas, mas, por outro lado, as restrições em relação à possibilidade de influência do poder econômico nas campanhas, isso daí já surtiu algum efeito, embora o tempo para a campanha tenha sido reduzido, o que, de certa forma, desincentiva o surgimento de novas lideranças, porque é preciso tempo para se tornar conhecido, e aí, quando se tem pouco tempo para se tornar conhecido, aqueles velhos conhecidos tendem a se beneficiar, embora isso tenha ocorrido. Aqui e acolá é possível verificar, principalmente nas câmaras de vereadores de capitais, o surgimento de lideranças que apresentam plataformas um pouco mais em sintonia com os anseios de parte da população insatisfeita com o processo de representação. Agora, eu destacaria também, assim como fez o professor Francisco, que essa aparente dicotomia, né, que determinados candidatos sugerem, ou grupos políticos, entre o político e o técnico, ou o político e o antipolítico, é importante o eleitor ficar atento, porque se trata não mais do que uma estratégia discursiva para convencer o eleitor, porque no fundo, isso é algo impossível de você fazer uma dissociação entre esses dois elementos, né? Mas diante justamente de um contexto de desconfiança, de descrédito em relação à classe política, determinados atores se colocam com esse discurso de negar a própria política, o que é um risco para a própria democracia. Esse discurso pode pegar bem aí junto aos marqueteiros, mas na verdade esse cara se vendendo como não político, ele está atuando sobre o mesmo sistema político. Nada mudou, isso é importante a gente ressaltar também, né, Francisco? Sem dúvida. Essa é uma questão, quer dizer, você faz uma danação da política, você destrói a política como capacidade de representar os indivíduos e com isso você reforça práticas tão tradicionais ou mesmo oligárquicas como antes. Um outro elemento também fundamental foi uma discussão que se travou, que está se travando ainda, falar que já se tem um quadro, talvez seja difícil, que é o papel das redes no processo eleitoral. Né? Isso foi muito marcante na eleição de Obama, né? Nos Estados Unidos. Um candidato aqui no Rio de Janeiro teve um sucesso nas redes enorme, mas não ganhou. Né? E o candidato que usou métodos tradicionais de penetração em camadas populares ganhou as eleições no Rio de Janeiro. Então, se falou muito que as novas mídias iam substituir, né? E que a telinha, né, do telefone, do computador ia substituir a rua. Isso não aconteceu. Tanto nas manifestações de 2013, quanto nas manifestações pró e contra impeachment, as ruas desempenharam um papel muito forte. A ideia do digital, do informacional, substituir a prática política não aconteceu. A política ainda se faz nas ruas. Bom, a gente falou um pouquinho desses dados da desconfiança do eleitor frente ao sistema político, do descontentamento dele frente, por exemplo, ao governo federal. Como é que você acha que isso tudo vai se repercutir até 2018, Juliano? Você falou das possíveis reformas, né? Qual a chance delas virem à tona?
E aí esse dado da aprovação por parte da opinião pública em relação ao governo é um dado relevante quando se pensa em levar a cabo determinadas reformas que não são reformas simples, né? Pelo contrário, são reformas que pressupõem intenso diálogo com os diversos setores da sociedade, articulação bem feita no Congresso Nacional, e é preciso que haja, né, a depender do grau de complexidade dessa reforma e do impacto que as medidas têm na vida do cidadão comum, é preciso que haja o apoio da chamada opinião pública. E aí, nesse sentido, um governo que possui pouco suporte por parte da opinião pública, ele tende, não estou dizendo que é o que vai acontecer, porque há também quem diga que já que você não tem apoio da opinião pública, aí é que você tem que realmente implementar determinadas reformas. Mas a chance maior é que haja uma dificuldade por parte do governo em implementar reformas complexas, justamente em função de não se ter o apoio da opinião pública, porque aí o risco de manifestações é muito maior, há um incentivo maior de determinados grupos de ir às ruas e de protestar contra o governo, contra determinadas reformas. Que as reformas são essenciais, eu acho que isso é indiscutível. O que se discute é o desenho da reforma. É importante ressaltar que toda vez que uma reforma é realizada, determinados grupos ganham, determinados grupos perdem. Agora, pensando na questão de protestos, nós vimos muitos protestos populares contra a PEC 55, que, enfim, apesar dos protestos, foi votada, foi aprovada. O que a gente viu uma dificuldade maior da presidente Dilma em conseguir articulação no Senado, na Câmara. A gente vê que agora há um apoio maior ao presidente Michel Temer. De que forma você acha que isso pode mudar a configuração das votações e, quem sabe, até a aprovação dessas reformas, Francisco? Aí a questão é uma coisa que é muito pouco compreendida pelas pessoas, que é a diferença entre Congresso, maioria e legislatura. Na verdade, essa legislatura, quer dizer, o período de 4 anos que os deputados estão lá, os senadores é um período maior, ela já está superada pelos fatos políticos. Então, nós estamos com uma legislatura que não representa mais a vontade popular. Então, você pega pesquisas de opinião que dizem que não querem, por exemplo, a PEC 55 ou não confiam num determinado governante, mas aquele parlamento, aquela legislatura é uma herança de 2, 3 anos atrás. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o período de legislatura é muito menor do que no Brasil, é de 2 anos, o que faz com que a percepção de aprovação ou não do governo e o número de votos dele no parlamento sejam muito próximos. Quando a gente faz uma legislatura muito longa, com uma aceleração política tão grande como houve no Brasil, na verdade, esse Congresso eu próprio fazendo o erro. Essa legislatura já não representa mais a população. E não necessariamente, só complementando, não necessariamente não se ter o apoio, digamos assim, popular, genericamente falando, é um condicionante para a não aprovação de uma reforma. O que vai, de fato, condicionar ou não a aprovação da reforma é a relação que o Executivo possui com o Legislativo. E aí, nesse aspecto, por se ter atualmente um presidente da República que é um ocupante, digamos assim, natural do Legislativo, né? Há quem diga, inclusive, que no posto de presidente da República ele continua atuando quase como se fosse um parlamentar. Isso demonstra que há uma relação, como você bem ressaltou, apesar dos protestos, a PEC foi aprovada, isso significa que, ou pelo menos reflete, que há uma relação entre o presidente da República e o Congresso suficiente para aprovar determinadas reformas. Isso pode sim continuar, pode sim, pode se concretizar em outras reformas. Ou seja, essa condição ela é necessária e, no mais das vezes, uma condição necessária e suficiente para que determinadas reformas venham à tona. A pressão da opinião pública de grupos organizados, porque aí, de fato, não é a população inteira que vai às ruas, são grupos organizados que tendem a perder com a reforma proposta e por isso que eles vão às ruas protestar. É possível que isso exerça uma pressão sobre esse condicionante, que é a relação do Executivo com o Legislativo, a ponto de mudar o posicionamento dos parlamentares? Possível, mas pouco provável, quando essa relação entre Executivo e Legislativo é uma relação consolidada, como aparentemente tem se mostrado. Bom, uma recente pesquisa de intenção de votos feita pelo Datafolha mostra que Marina Silva, da Rede, ganharia em todas as simulações de segundo turno contra o ex-presidente Lula, o senador Aécio Neves e o atual governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Que análise a gente consegue fazer desses dados, pensando aqui que são figuras que já estão há um tempo aí na política? Por outro lado, aqui mencionando um outro fato, no Rio de Janeiro, figuras muito populares, né, de grande apelo, que eram o Antônio Garotinho, o Sérgio Cabral na prisão agora no fim do ano. Ou seja,
O eleitor ele está desconfiado, ele está não se sentindo representado, mas os nomes que aparecem por aí ainda são os mesmos de muito tempo atrás, né? Tem inclusive aí a discussão sobre a possibilidade de uma eleição indireta, aí tem o nome de Fernando Henrique Cardoso, a gente viu nas imagens ali dos fatos de protesto diretas já, a gente para que ano a gente está mesmo, é 2016, quase 2017, como pensar nesse contexto aqui e nesse ano de transição que é 2017 frente às eleições presidenciais, Francisco? Olha, a primeira coisa que a gente viu, tanto nas eleições europeias, o Brexit, a saída do Trump, Reino Unido da União Europeia, a eleição do Trump, como também aqui, a gente viu que os dados de pesquisa, de opinião, erraram de cima a baixo. Né? Erraram em São Paulo, erraram em Londres, erraram em Nova York, erraram agora em Roma. Quer dizer, é preciso e muito claramente que esses institutos de pesquisa refaçam suas metodologias. Né? Mesmo nas eleições brasileiras, né, a gente viu no momento um disparar da Marina muito grande, logo depois da perda, né, irreparável do Eduardo Campos, e depois o encolhimento enorme, e viu que não era aquele resultado. Então, pesquisa de opinião está se mostrando muito pouco verdadeira em relação àquele velho conceito de maioria silenciosa, ou de voto envergonhado. São as pessoas que não declarariam seu voto no momento de uma pesquisa, por exemplo. Não declaram, guardam e votam totalmente diferente do que os institutos estão fazendo. A segunda coisa é que nós estamos buscando uma nova forma de fazer política. Isso é alguma coisa que a candidata Marina ainda guarda. Ela tem essa ideia de que é uma nova forma de fazer política. O problema é que cai, mais uma vez, nesse problema de separar política de alguma coisa que é pura, santa e diferenciada. Até a proposta dela de que o seu partido não se chame partido, se chame com outro nome, é algo que desmoraliza, tira importância da prática da democracia. Né? Então, eu acho que, na verdade, ela mesma esteve afastada largamente, nunca exerceu um cargo de executivo. Era preciso que ela passasse a ser candidata a prefeita de uma grande capital, ela tivesse mais atuação para a gente poder saber, afinal de contas, quem são essas pessoas. E aí, Juliano, como é que a gente pode pensar nesse ano de transição nas articulações políticas para a eleição presidencial? Eu ainda acrescentaria, professor, que quanto mais distante também das eleições, maior também o grau de incerteza das pesquisas. Né? Então, eu acho que esses dados revelam basicamente o seguinte. Primeiro, que Marina aparecer liderando previsões talvez seja reflexo, né, acho que muito provavelmente, do fato de, em função das circunstâncias, ela não ter sido tão contaminada pelo noticiário quanto outras figuras que aparecem nas pesquisas. Então, acho que isso, de alguma forma, explica o porquê dela aparecer liderando as pesquisas de intenção de voto. Em segundo lugar, acho que esse ponto do eleitor envergonhado conta muito. Quer dizer, para você revelar alguém que você pretende votar num sujeito que todo mundo diz que é corrupto, a chance de você não revelar publicamente o seu voto, nesse momento agora, talvez seja maior. E aí você não diga, né, que vota em fulano ou beltrano. Então, ainda tem uma outra questão aí que eu acho que, nesse sentido, revela o risco que nós corremos, que é o seguinte, a expectativa de que alguém vai surgir e vai resolver o problema do país. Não é? Então, isso é perigoso para o funcionamento de instituições democráticas. Isso tem acontecido em outros países, né, como citou o professor Francisco, que tem se dado vazão ao populismo, seja o populismo de viés de esquerda ou de direita, não importa. Há um terreno propício ao surgimento de salvadores da pátria. Então, acho que esse momento pelo qual o país vem atravessando é um momento que, do ponto de vista pedagógico, tem tudo para, digamos assim, dar o seguinte ensinamento. Precisamos de instituições fortes, instituições consolidadas, que funcionem independentemente dos indivíduos ocupantes desses cargos. E só assim é possível se pensar numa democracia que funcione de maneira saudável, com algum grau de previsibilidade. Porque mesmo com esses indivíduos que aparecem liderando pesquisas de opinião e intenção de voto nesse momento, há um grau de imprevisibilidade muito grande. Não se sabe exatamente o que é que vai acontecer com o país, não se sabe se
o TSE vai anular a chapa Dilma Temer, não se sabe se vai ter eleições antecipadas, diretas já, como você falou. E o longo tempo para tomar uma decisão dessa. Não se sabe se vai ter eleição indireta e quem vai ser o presidente. Fica massacrado, paralisado, esperando uma resposta. E aí, muito provavelmente, não é uma eleição nova, seja agora ou em 2018, que vai resolver esse problema. Enquanto essa expectativa for alimentada, maior a chance de se ter uma frustração que vai resvalar numa frustração em relação ao sistema político democrático. A gente tem que lembrar que na história do Brasil, os dois homens que vieram com a ideia de varrer a sujeira, né, Jânio Quadros e Collor, né, não terminaram seus mandatos. Sem dúvida. A gente pensando, por exemplo, né, que a lei da ficha limpa impugnou vários candidatos eleitos em 2016. E aí eu pergunto a vocês até que ponto estamos avançando no combate à corrupção, né? Para o cidadão comum, como eu já mencionei aqui, a imagem de Cabral e Garotinho sendo presos. Pode-se parecer que a gente está avançando, mas de fato o Brasil está aí encaminhando, Francisco até deu risada aqui, o Brasil está caminhando para ter instituições mais corretas para políticos com uma postura um pouco mais comprometida com o interesse público? Existe um agir político brasileiro que está implantado no Brasil, né, há muito tempo. Né? Isso se tornou claro desde a criação, né, da Guarda Nacional no Império, no poder que foi dado a homens locais, os famosos coronéis, descritos de maneira exemplar por Vitor Nunes Leal e por Jorge Amado. Né? Isso é muito forte, esse agir político mandonista, coronelista é muito forte e a gente teve a ilusão, e eu já estou velho para ter ilusões, né? A gente teve ilusões que isso era um período de transição, que ia passar. E a gente toda hora fala que a democracia é jovem no Brasil, que a gente está em transição. Essa transição está durando desde 1889. Ela passou pela Revolução de 30, pela democratização de 45, né? Pelo golpe de 64 e pela democratização de 88. Na verdade, a gente precisa tornar muito claro que não tem um problema com os políticos, tem um problema com a cultura política da população brasileira. Né? Aqueles homens que estão em Brasília não estão lá, né, por obra e graça do Espírito Santo. Consta até que o Espírito Santo é sábio. Né? Então, na verdade, é preciso que a população pare para pensar como vota. Juliano. A princípio, a gente poderia citar dois pontos de vista principais. O primeiro de que, sim, as instituições estão funcionando e há quem compartilhe desse tipo de entendimento. Ou seja, estão quando funcionando aos trancos e barrancos. Pois é, eu concordo, mas não é pouco o número de, inclusive, pesquisadores da área da ciência política que defendem que as instituições estão a pleno vapor e a prova está nos noticiários, etc. Por outro lado, há quem diga assim, olha, se as instituições estivessem funcionando, não teríamos chegado ao ponto a que chegamos. Então, isso é o inverso, ou seja, a conjuntura mostra que as instituições não estão funcionando a contento, estão longe de funcionar como se espera numa democracia. Então, nesse sentido, não há consenso, ou seja, está funcionando ou não está funcionando. Diante do grau de incerteza em relação ao futuro próximo, eu acho que tem muito mais sentido a tese que nossas instituições não estão funcionando a contento. A gente não sabe se vamos ter eleição em 2018, se vamos ter uma eleição direta ou indireta, e uma parte da população pede intervenção militar. Olha o grau de incerteza, quer dizer, a gente não sabe se esse governo, que já assumiu porque houve um impeachment, vai terminar o governo. Quer dizer, algo que, se vivêssemos em um país no qual as instituições funcionam normalmente, não haveria dúvida em relação a isso. Então, eu acho que isso é importante de ser ressaltado. O conflito entre instituições, isso é algo natural, ou seja, o conflito entre poderes é algo esperado e até saudável em democracias. Eu acho que o que precisa ser ressaltado é que, a partir do momento em que qualquer conflito entre poderes é logo classificado como crise institucional e se chega a um ponto, né? Se chega a esse ponto, crise, né? E se chega a esse ponto, significa que não somos uma democracia tão consolidada, né, que ainda estamos nesse estamos envelhecendo, né, enquanto democracia ainda não nos consolidamos. Envelhecendo, né? Ainda com um pequeno bebê, com um pré-adolescente. Isso, né? Perfeita imagem. Exatamente. Bom, infelizmente a gente está encaminhando já para a reta final do programa. A gente começou o debate de hoje perguntando como
os livros de história lembrariam de 2016. A gente está no meio desse imbróglio ainda, fica um pouco complicado a gente conseguir definir isso. Mas queria uma análise de vocês em relação, tentar fazer uma projeção em relação à cultura política do cidadão comum, né? A gente sabe, já falamos aqui dos problemas, a questão da insatisfação, mas tudo isso que a gente está vivendo nesse momento crítico de identificação, de representatividade, isso pode trazer um benefício para o amadurecimento, sim, do cidadão brasileiro, seja lá daqui a quanto tempo, em relação ao momento de escolher um candidato numa eleição, nas pequenas coisas do seu dia a dia, em como entender a política, Francisco? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que as pessoas estão mais informadas agora, né? Deixando de ser pessimista, as pessoas estão mais informadas, as pessoas estão aprendendo que não há mágica e estão aprendendo também que as instituições precisam ser o tempo todo aperfeiçoadas e que a democracia não é um ponto de chegada. Ela é o próprio caminho. Né? A gente vai caminhar. Vamos chegar à democracia. Isso não existe. A gente vai caminhar o tempo todo em busca desse aperfeiçoamento. Juliano. Esse momento turbulento, se há algo de benéfico que pode ser tirado dele, é justamente o teor pedagógico do ponto de vista político. Eu acho que talvez, né, nunca tenha se discutido tanto política nos microambientes. Quer dizer, eu acho que, e pesquisas têm apontado isso, quer dizer, que a população percebe o dano da corrupção, por exemplo, ou percebe a importância do vice, né? Talvez muitas pessoas só tenham percebido a importância de um vice agora. Não apenas decorativo. Isso, né? Então há provavelmente aí um ambiente propício a esse processo pedagógico. E nesse sentido, quer dizer, é um momento importante, quer dizer, essa trajetória de amadurecimento ou de mudança da cultura política, como bem citou o professor Francisco, quer dizer, quando a gente diz que é cultural, significa que é algo que não muda do dia para a noite. Então é preciso que haja tempo e paciência para que esse processo ele seja internalizado. A percepção do quanto é importante se manifestar não somente no dia das eleições, ou seja, perceber que democracia é muito mais do que a grande festa da democracia, as eleições. Não, acompanhar o dia a dia da política, pressionar os governantes eleitos e nesse sentido, fazer uma escolha mais bem informada quando chegar o momento das eleições. A lei da ficha limpa, como você bem ressaltou, é um ponto importante, mas veja que é uma lei que protege o eleitor dele mesmo. Né? Você protege o eleitor dele mesmo. Talvez esse momento ele tenha tudo para ser apreendido, né? Apesar do viés de enquadramento desse ou daquele grupo que tenta vender esse momento como sendo um momento com determinado tipo de contorno, mas o cidadão ele tem à sua disposição, o custo de informação caiu bastante e ele pode se informar mais facilmente. Então, nesse sentido, é uma grande oportunidade para o país amadurecer. E você de casa, fica o convite para que o debate aqui do estúdio não acabe aqui. Você leva esse assunto também para a sua roda aí de amigos, para o jantar da família, né, para discutir política no dia a dia e todo mundo se apropriar um pouco mais dessas decisões. Pelo adiantado da hora, tenho que me despedir então, professor Francisco Teixeira, da UFRJ, Juliano Domingues, da Unicap. Muito obrigado por terem participado do debate de hoje. Valeu. Agradeço. Muito bem. Você de casa, então, fique ligado, o debate fica por aqui. Você pode conferir esse e todos os outros episódios direto do seu celular, tablet ou computador através do futuraplay.org, essa nova forma de acessar o Futura. Um abraço para você e até a próxima.